bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E eu te faço aquele convite clássico de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, 18 de julho. Vamos então de destaques. A agenda do presidente Lula está cheia nesse último dia de cúpula entre CELAC e União Europeia. Estão previstos encontros com primeiros ministros da Suécia, Dinamarca, Áustria e Alemanha. Preço do aluguel residencial salta quase o triplo da inflação no primeiro semestre de 2023. Nos destaques internacionais, após suspender acordo de grãos, Rússia ataca portos da Ucrânia. E ainda, enquanto países como Estados Unidos e Itália sofrem com as altas temperaturas, a Argentina registra mais de 20 graus negativos. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. No último dia na Bélgica, o presidente Lula tem uma agenda intensa de encontros com autoridades da Alemanha, Suécia, Dinamarca e também da Áustria. Ele participa de sessão plenária da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia, que acontece em Bruxelas. Vamos conferir mais detalhes. O dia do presidente Lula começou com um café da manhã com lideranças progressistas. Depois aconteceu a sessão plenária da cúpula e já se reuniu com o primeiro-ministro da Suécia e com o chanceler da Áustria, Carl Riemann. Ainda estão programados encontros com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Nesta segunda, durante a abertura do Fórum Empresarial da Cúpula, Lula reforçou novamente aos europeus sua crítica ao envio de armamentos para a Ucrânia. O chefe do executivo tem reforçado que o Brasil condena a invasão à Ucrânia e que adotou essa posição, inclusive, na Organização das Nações Unidas. Mas ele acredita que o envio de armas aos ucranianos por potências ocidentais contribui para prolongar a guerra. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e Lula tiveram um encontro bilateral durante o dia do evento. Ela mencionou a intenção do bloco europeu em fazer o acordo com o Mercosul avançar. Segundo a líder europeia, o bloco quer trabalhar de mãos dadas com o Brasil, enfatizando a importância do acordo. Outro tema em destaque em Bruxelas foi a articulação do fim do isolamento do governo venezuelano de Nicolás Maduro e o retorno do país no cenário internacional. Para isso, é preciso entendimento sobre como a eleição de 2024 no país será. O processo de fim do isolamento começou a ser costurado com a reunião realizada entre membros do governo Maduro e da oposição venezuelana na presença do presidente Lula, do francês Emmanuel Macron e do chefe da diplomacia da União Europeia, além de autoridades da América do Sul. A expectativa é que uma declaração política conjunta pode ser fechada nesta terça-feira entre os líderes estrangeiros. E os suspeitos de hostilizar Alexandre de Moraes e agredir o filho do ministro no aeroporto de Roma, na Itália, devem ser ouvidos hoje na sede da Polícia Federal em Piracicaba, São Paulo. O inquérito, que pretende ouvir Roberto Mantovani Filho e a esposa Andrea Mantovani, vai apurar acusações de agressão, ameaça, injúria e difamação. Quem traz pra gente mais detalhes é a repórter Jaqueline Fonseca. 2 suspeitos de hostilizarem o presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes, devem ser ouvidos pela Polícia Federal nesta terça-feira em São Paulo. Eles são Andrea e Roberto Mantovani. Um outro suspeito envolvido no caso, Alex Zanata, já prestou esclarecimentos e negou ter xingado Alexandre de Moraes. Na noite de sexta-feira, o ministro retornava ao Brasil de Roma, acompanhado com sua família, quando foi abordado por um grupo de brasileiros no aeroporto e teria sido hostilizado. Houve uma confusão e o filho de Alexandre de Moraes teria sido agredido com um tapa no rosto. Na volta ao Brasil, os suspeitos foram identificados e recebidos pela Polícia Federal.
mas ninguém foi detido. A defesa de Andréia e Roberto Montovani informou através de nota que lamenta o ocorrido e que houve um equívoco interpretativo. Segundo o advogado, o casal não xingou Alexandre de Moraes. A defesa afirma ainda que no meio da confusão, um jovem tentou agredir Andréia e Roberto, esposo dela, tentou apenas defender a companheira. No inquérito aberto pela Polícia Federal, o governo brasileiro solicitou a íntegra das imagens do circuito interno do aeroporto para apurar o que de fato ocorreu. A expectativa é que essas imagens cheguem ao Brasil até sexta-feira. O caso provocou imensa repercussão. Aqui em Brasília, membros do Legislativo, Executivo e, claro, do Judiciário se manifestaram apoiando o ministro e repudiando as agressões. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que uma agressão ao ministro do STF é uma agressão à democracia. Afirmou ainda que, a depender do que concluir o inquérito, o caso pode ser enquadrado como crime contra o Estado Democrático de Direito. E agora a gente muda de assunto, vamos falar de economia. A prévia do PIB do Banco Central, que saiu nesta segunda-feira, indicou que a economia recuou em maio. Nos acumulados, o indicador aponta para um avanço. Após alta em abril, o índice de atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, registrou recuo de 2% em maio, na comparação com o mês anterior. O resultado foi calculado após um tipo de compensação para comparar diferentes períodos. Essa é a maior queda do IBC-BR desde março de 2021, quando foi registrada uma queda de 3,6%. Em abril, a prévia do PIB tinha indicado um crescimento de 0,56% na economia. Na comparação com o maio do ano passado, informou o Banco Central, o indicador do nível de atividade registrou crescimento de 2,15%. No acumulado dos 5 primeiros meses deste ano, o IBC-BR avançou 3,61% e em 12 meses até abril apresentou crescimento de 3,43%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O indicador incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos. Já o IBC-BR do Banco Central é um índice criado para tentar antecipar o resultado do PIB, mas os resultados nem sempre mostram proximidade com os dados oficiais divulgados pelo IBGE. E já as projeções semanais do PIB, feitas por economistas do mercado financeiro, avançaram de 2,19% para 2,24% em 2023. E a Justiça de São Paulo determinou a falência da Itapemirim Transportes Aéreos. A companhia aérea suspendeu voos na véspera do Natal de 2021 para ajustes operacionais e não voltou mais a operar. Em recuperação judicial desde 2016, o grupo Itapemirim faliu em 2022, devendo 253 milhões de reais a credores e mais de 2 bilhões de reais em tributos. A decisão expedida no último dia 11 também nomeou um administrador judicial para avaliar e lacrar os bens da empresa em 180 dias. Neste tempo, o administrador deve colocar à venda todos os bens da companhia aérea. E veja a seguir, após suspender acordo de grãos, Rússia ataca portos da Ucrânia. E ainda, enquanto países como Estados Unidos e Itália sofrem com as altas temperaturas, a Argentina registra mais de 20 graus negativos. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília, e voltamos com mais notícias nacionais. Dados do índice FIPE-ZAP+, apontam que o aluguel residencial subiu quase o triplo da inflação no primeiro semestre do ano.
Já o Índice Geral de Preços Mercado, do IBGE, popularmente conhecido como a inflação do aluguel, deve sair só no fim do mês. Vamos conferir. De acordo com o índice Fipesap, em 6 meses, a alta no preço de locação foi de 9,24%, superior à inflação medida pelo IPCA, que foi de 2,87%. Goiânia teve o maior aumento no aluguel residencial entre as 11 capitais monitoradas, 24,03%. Florianópolis aparece logo atrás, com 23,72%, seguida por Fortaleza, com 13,56%. O aumento de preços foi maior em apartamentos com um só quarto. Na primeira metade do ano, o incremento foi de 10,38%, enquanto a escalada em unidades de 4 mais dormitórios foi de 5,05%. O índice acompanha os preços de anúncios de locação em 25 cidades do Brasil, divulgados na internet. Barueri, em São Paulo, é definida como a cidade com preço mais caro, com o preço do metro quadrado em R$ 53,14. Já o IGPM do IBGE, que é usado em contratos de locação, mostrou que a inflação do aluguel caiu em junho, 1,93%, e no ano já recuou 4,46%. Desde abril, o indicador vem registrando deflação no acumulado em 12 meses. O índice mensal deve ser divulgado no fim do mês. E agora vamos de destaque internacional. Portos da Ucrânia foram alvo de ataques russos na madrugada desta terça-feira. A ação acontece um dia após a Rússia anunciar o fim do acordo para exportação de grãos da Ucrânia. A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia usou drones e mísseis balísticos para atingir alvos nas regiões sul e leste do país. Não há informações sobre feridos. Uma instalação do porto de Mykolaiv pegou fogo ainda na noite de segunda-feira. As autoridades informaram que o incêndio foi rapidamente controlado, sem deixar feridos. Além de Mykolaiv, o porto de Odessa também foi alvo de ataque, sofrendo danos. A Ucrânia informou que os estragos foram provocados por destroços de artefatos russos. Os portos de Odessa e Mykolaiv possuem acesso ao Mar Negro, por onde a Ucrânia envia as exportações de grãos. Mais cedo, a Rússia acusou a Ucrânia de promover um ataque contra uma ponte na península da Crimeia, que foi anexada pelo governo de Moscou em 2014. 2 pessoas morreram. E olha só, infelizmente, a ONU prevê uma disparada nos preços dos alimentos em todo o mundo por causa desse fim do acordo para exportação de grãos da Ucrânia. A Polônia considerou imoral a Rússia usar os alimentos como arma de guerra. O acordo entre a Rússia e a Ucrânia para transporte de grãos foi mediado pela Rússia e pela Turquia. Apesar dos sistemáticos apelos da ONU, os russos resolveram romper o pacto. A consequência mais imediata dessa decisão é que os preços dos grãos voltarão a disparar, como ocorreu no início da invasão russa à Ucrânia. Na época, os navios de guerra bloquearam os portos, impedindo a passagem de 20 milhões de toneladas de produtos. Dados da ONU mostraram que o acordo ajudou a fornecer grãos para 45 países em 3 continentes. 46% para a Ásia, 40% para a Europa Ocidental, 12% para a África e 1% para a Europa Oriental. Países como Afeganistão, Sudão e Somália e Iêmen, castigados pela insegurança alimentar, foram beneficiados com 725 mil toneladas de trigo ucraniano, por meio do Programa Mundial de Alimentos. O chanceler da Holanda, Rob Carrostra, disse que é imoral a Rússia usar alimentos como arma de guerra. 5 pessoas morreram nesta segunda-feira depois que um pequeno avião caiu nos arredores de um aeroporto em Varsóvia, na Polônia. Uma tempestade atingia a região no momento do acidente. As equipes de resgate afirmaram que a aeronave com 3 ocupantes caiu no local onde 13 pessoas se refugiavam da tempestade que atinge a capital da Polônia e arredores. O que posso confirmar é que o piloto está entre as vítimas. Não estamos divulgando outros detalhes, é muito cedo para isso. Moro aqui perto e, de fato, havia uma tempestade no momento do acidente. Apesar disso, não posso confirmar que foi a causa do acidente. A queda do avião ocorreu na cidade de Tirno, a 47 quilômetros da capital polonesa, em um pequeno aeroporto conhecido pelo treinamento de paraquedistas.
As diferenças extremas de temperatura, consequência das mudanças climáticas, têm preocupado especialistas. Enquanto a Europa e os Estados Unidos sofrem com temperaturas extremamente altas, a Argentina enfrenta um frio de quase 23 graus negativos. De acordo com os órgãos responsáveis pela meteorologia, as temperaturas registradas nos países do hemisfério norte podem ser as maiores da história. E a onda de calor tem impressionado as autoridades. O exemplo disso está em Roma, capital italiana, onde estima-se que a temperatura chegue a 42 ou 43 graus entre hoje e amanhã. A temperatura mais alta já registrada na cidade foi de 40,5 graus em agosto de 2007. Uma situação muito diferente da França, onde as temperaturas baixas bateram recorde para a estação, registrando 8,6 graus durante a madrugada. No oeste dos Estados Unidos, as temperaturas devem bater recordes da Califórnia ao Texas. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, em Phoenix, no Arizona, é o 18º dia seguido com temperatura acima dos 43 graus Celsius. No Vale da Morte, na Califórnia, historicamente conhecido como um dos lugares mais quentes do planeta, a meteorologia espera 54 graus de temperatura máxima. E na Argentina, o Serviço Meteorológico Nacional afirmou que a temperatura registrada na estação de Perito Moreno, na Patagônia, foi de menos 22,5 graus. No país, houve ainda registros de menos 13 graus em Maquichao e menos 11,7 graus em Passos de Índios. O frio intenso se deve à influência de um ciclone extratropical, localizado no Atlântico Sul, ao sul do Brasil. Esse sistema climático está atualmente distante do continente, o que significa que não representa risco de ventos fortes. Apesar disso, sua presença é responsável pela entrada de massas de ar frio, resultando em temperaturas baixas na Argentina. As condições vão influenciar o tempo no sul do Brasil, onde houve registros de geada em algumas áreas gaúchas, e os termômetros marcaram 1,3 graus em Quaraí, no Rio Grande do Sul. E um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul tem afetado os agricultores e agropecuaristas nos dois lados do Atlântico. Em 2019, o Mercosul e a União Europeia chegaram ao acordo para ampliar a cota de importação de carne bovina do bloco sul-americano e facilitar o comércio da soja, que é utilizada na Europa para alimentar animais de fazenda. O Mercosul pode colocar em risco a agricultura francesa porque não estamos de forma alguma nas mesmas escalas agrícolas. Este agricultor francês tem 250 cabeças de gado e 145 hectares de terra, mas teme que isso desapareça com a chegada em massa de carne de fazendas da América do Sul. Para cumprir as metas climáticas, a pecuária na França está sob pressão e a produção pecuária caiu 10% em 6 anos. O setor aconselhou o presidente francês Emmanuel Macron em junho a permanecer firme contra o acordo com o Mercosul. No Brasil, o capítulo agrícola do Pacto Comercial entre o Mercosul e a União Europeia parece promissor, especialmente quando o mercado europeu, de cerca de 450 milhões de consumidores, é sinônimo de segurança econômica. Eu acho que é uma segurança para nós que produzimos, né? Fazer com que a nossa produção ela tenha para quem vender. Nós não temos pessoas suficientes para consumir todo o alimento que nós produzimos. A soja é a principal cultura exportada pelo Brasil para a União Europeia e, ao contrário de outros países, os produtores conseguem estender até 3 safras em uma temporada. Com o desmatamento da Amazônia durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, os europeus exigiram novos compromissos ambientais do Mercosul para a aprovação final do acordo. Você usa emojis para se comunicar? Eu uso e abuso, afinal, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa é uma forma de comunicação para mostrar suas emoções que ganhou popularidade e tem crescido junto com a tecnologia. Você sabia que os primeiros emojis foram criados por um designer japonês? Pois é, vamos juntos com a repórter Bruna de Jaimo conhecer mais sobre esse recurso que conquistou os corações de todo mundo. De origem japonesa, a palavra emoji é a junção dos elementos e, de imagem, e da palavra moji, que significa letra. Atualmente, não tem quem não use uma das tão famosas carinhas ou ícones para se comunicar. O que muita gente não sabe é que eles foram criados há mais de 20 anos
e evoluíram muito até chegar aos padrões atuais, presentes em todos os aparelhos celulares. Os primeiros emojis da história surgiram quando o designer japonês Shigetaka Kurita desenvolveu 176 ícones para a empresa de telefonia celular que ele trabalhava. Inicialmente, esses ícones circulavam entre os celulares e pagers daquela companhia. A tecnologia foi crescendo, eles acompanharam a tecnologia e hoje estão nas redes sociais e no coração de todo mundo. Sem sombra de dúvida, os emojis se tornaram uma parte importante da nossa comunicação contemporânea. Eles vêm desde as salas de bate-papo lá nos anos 90 e permaneceram, especialmente dentro dos aplicativos de mensageria que se tornaram tão populares, notoriamente incrível a quantidade de emojis que foram criados. Então eles também são uma espécie de representação do que está acontecendo. Dos mais de 3.000 emojis que existem e que passaram a fazer parte do dia a dia das conversas online, os 5 mais usados mundialmente são a carinha chorando de rir, o coração vermelho, o joinha, a carinha com os olhos apaixonados e o clássico, o primeiro emoji criado, a carinha amarela sorrindo. Mas será que as pessoas usam esses mesmo? É o emoji que você mais usa para se comunicar? Aquele da carinha de susto. O que eu uso mais é o sorriso. Carinha feliz. Aquele que tem uma mãozinha de coração. O emoji que eu mais uso é a carinha de choro com várias lágrimas. E muito do que são os seus emojis preferidos ou mais usados, eles representam as emoções, já que com a tecnologia e a troca de mensagens, não é possível ver como o outro reagiu a uma conversa. É uma forma rápida para responder, se a pessoa usar só o emoji, mas ele também complementa o texto, dando um tom de emoção, de interpretação. Não acredito que vá substituir as palavras de forma alguma, muito pelo contrário, traz mais diversão, traz mais leveza. Então, os emojis hoje definitivamente fazem parte da comunicação. Claro que algumas pessoas podem acabar interpretando de forma errada o que você quis dizer, porque cada um entende os emojis de uma forma diferente. E se ficar na dúvida, é só consultar o dicionário emoji disponível na internet e tudo vai ser resolvido. A popularidade e a influência dos emojis é tão importante nas comunicações que em 2015, um desses emoticons foi escolhido como a palavra do ano pelo Oxford Dictionary, devido à sua significância cultural. Essa edição fica por aqui, deixo aqui meu emoji para você. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações. Até já!